Boa noite, tudo bem? Aqui é a Regina Massal, do canal Regina Massal por Elas, e nós estamos iniciando agora mais um Café pela Madrugada, dando continuidade à resenha do livro A Cruel Pedagogia do Vírus, do nosso querido autor Boaventura de Souza Santos, né? Hoje, né, são 3h15 da madrugada. Peço desculpa para vocês que eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, porque mesmo estando na quarentena, a gente tá trabalhando home office. Caiu o brinco. Eu até me maquiei hoje para vocês, porque nos outros vídeos estava com muita... Como a pele estava muito oleosa, enfim, ficar um pouco mais agradável, né? Mas voltando aqui a nosso café pela madrugada aqui com a Regina Massal, né? Hoje são 7 de maio, né? A gente tá mais de 50 dias aí, né, na quarentena. E esse capítulo tá muito propício, né, para esse momento que a gente tá vivendo. Infelizmente, ontem, né, dia 6 de maio, foi registrado o maior casos, né, de óbitos aqui no Brasil pelo Covid-19. Foram 614 mortos, né, confirmados até o momento pelo Covid-19 na data de ontem, né. O Brasil, ele já superou, né, a marca de 8.553 vítimas por Covid-19, né, e os dados atualizados em 24 horas, né, de ontem superou outros países, né, infelizmente. Bom, se você quer saber quais são as lições que o vírus tem para nos ensinar, continua assistindo esse vídeo até o final, dá o seu like, não esquece, e deixa aqui os comentários, tá? Então, o capítulo 4, né, do livro de Boaventura de Souza Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus, ele traz justamente isso, né? Quais são essas lições, né? A intensa lição que o vírus tem para nos ensinar. E ele diz que diante dessa crise, a gente já vive em outra crise, que é a crise ecológica, ao qual pela Organização Mundial de Saúde, né, só a poluição atmosférica já mata 7 milhões de pessoas anualmente. E se nós não aprendermos com essa pandemia, com esse vírus, ao qual ele tem muito para nos ensinar, muitas lições, né, como seres humanos, outra crise vai nos ensinar, né? Ou não teremos tempo, né? Porque será o nosso fim, ao qual ele deixa bem claro que nós, seres humanos, apenas fazemos parte de 0,4% dos seres viventes nesse planeta chamado. E essa crise, né, ecológica pode ser uma crise irreversível, né? Porque vai chegar um momento que não vai existir política pública que vá conter, né, a resposta da natureza. A segunda lição é que o vírus, ele não mata tão indiscriminadamente, ou seja, a população com maior vulnerabilidade, ele tem mais facilidade de ser acometido pelo vírus, ou seja, o vírus ele mata discriminadamente nas populações mais vulneráveis, né? Temos como prova uma das pesquisas que foi divulgada na mídia nacional aqui no Brasil, é que 1 a cada 5 brasileiros não tem água potável em suas regiões. Água potável, né? Algo tão simples, que deveria ser tão simples, algo que é dado da natureza, pela natureza, né? Um recurso natural, e
uma boa parte da população não tem acesso à água potável, algo que está sendo extremamente importante, né, na prevenção do coronavírus, do Covid-19. Então, Boaventura ele deixa claro para a gente justamente essa discriminação, né, e essa desigualdade social, né, entre as pessoas, entre os indivíduos, né, que a pandemia joga na nossa cara, né, e que os corpos, né, os corpos negros, os corpos femininos, os corpos periféricos, os corpos idosos, esses corpos, eles são extremamente discriminados, né, nessa situação de pandemia. A terceira lição enquanto modelo social, o capitalismo não tem futuro, né? Então, é mais uma crítica aí ao capitalismo, e eu vou ler aqui para vocês um pedaço do livro na íntegra, né, que eu achei muito interessante, que diz assim: ora, foi isso o que aconteceu nos últimos 40 anos, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, impôs-se a versão mais antissocial do capitalismo, o neoliberalismo, crescentemente dominado pelo capital financeiro global. Essa versão do capitalismo sujeitou todas as áreas sociais, sobretudo a saúde, a educação e segurança. E segurança social, né? O seu modelo de negócio de capital, ou seja, áreas de investimento privado que devem ser geridas de modo a gerar um máximo de lucro para os seus investidores. Este modelo põe de lado qualquer loja de serviço público, né? Então, quando ele traz para a gente essa reflexão muito interessante, que é a questão da criminalização e do serviço público, né? Quem já nunca ouviu falar ou até pensou, dizer assim, serviço público não presta, educação pública não presta, saúde pública não presta, e olha aí o SUS, né? Sendo nosso maior orgulho nesse momento de pandemia, né? Então, essa imagem de que tudo que é público não presta, isso é vestígio e foi herança, né, desse capitalismo extremamente engendrado pelo neoliberalismo, que o que é mais importante nele é o lucro sem medida, né? O lucro de forma sem pensar nas consequências de nada. Então, pensar que o serviço público ele não é legal, não presta, que os concursados, depois que passam no concurso, não quer mais saber trabalhar. Isso foi um modelo mental que foi criado pelo capitalismo, pelo sistema neoliberal, justamente para que tudo que fosse público fosse pensado como não presta. Então, eu não pago, né, que por sinal nós pagamos muitos impostos aqui no Brasil, somos um país, uma população que mais paga imposto no mundo, né, como se não servisse, como se não prestasse. Né? Por quê? Porque para o serviço ser bom, eu tenho que pagar. Essa é a lógica do capitalismo. Então, se é me dado de graça, então não presta. A intenção é fazer com que toda a população pense dessa forma, pense que tenha sempre uma crise generalizada nos serviços públicos, para que tudo que seja público seja privatizado. Aqui, por exemplo, né, em Pernambuco, né, região onde eu moro, eu lembro que a CELP, né, que fornece energia elétrica, há muito tempo atrás, quando eu era criança, era super barata a energia elétrica. Hoje em dia está sendo algo extremamente caro para todo mundo, né, principalmente para a população mais carente, né. Então, é um serviço super caro. Estão tentando privatizar também a Compesa, né, que faz a distribuição de água. Ou seja, quanto mais privatiza, fica mais caro o serviço, né? E fica mais difícil ainda o acesso para a população. A quarta lição, ele fala justamente, né, da extrema-direita, né, como um sistema político, né, como ela está extremamente desacreditada. E nós temos um exemplo, assim, bem real aqui no Brasil, né, que é a atual presidência, né, o atual presidente do Brasil, né, o Jair Bolsonaro, né, que vem de uma extrema-direita, né, e estamos vendo os resultados extremamente caóticos de retrocesso que estamos passando, né? Ao qual a pessoa que está ali na figura de representar uma nação
diz que não pode fazer nada com relação às mortes e não cumpre o isolamento social, dentre tantas outras medidas e tantos outros escândalos que nós estamos podendo ver pela TV, né? E eu sempre falei, ele nunca. Pode ir procurando aí nos vídeos antigos aí, tá? Do Elas por Elas. Ele não me representa, ele não representa os negros, os pobres, as mulheres, a comunidade LGBTI desse país. Jair Bolsonaro não representa, ele é de extrema direita. Historicamente, a extrema direita, ela sempre esteve ligada ao capitalismo, né? Mas sempre de uma forma a não levantar a nação, não colocar uma nação para frente, mas sempre atender às demandas do capitalismo, né? E muitas vezes, né, eles acabam chegando ao poder porque os partidos de esquerda não conseguiram, né, ficar de fora de atender, né, as demandas do capitalismo e acabaram fracassando com relação a isso. E a população desacreditada, né, começa a colocar no poder e dar crédito, né, a um cidadão como Jair Bolsonaro, que ele está cumprindo tudo que ele prometeu na sua campanha política, né, extremista, né, fazendo aí, ó, faz aí, como é que ele falava, né, faz a arminha aí, né, o mito, esse que tem para dar a extrema direita que estamos vivenciando nesse país. Então, assim, só com o exemplo que a gente tem de presidência, a gente já consegue entender o que Boaventura ele quer dizer com esses regimes, né, que acabam sendo totalitários com um viés fascista. Ele diz assim, a extrema-direita e a direita hiperneoliberal ficam definitivamente desacreditadas. A extrema-direita tem vindo a crescer um pouco por todo o mundo. Caracteriza-se pela pulsão antissistema, a manipulação grosseira dos instrumentos democráticos, incluindo o sistema judicial, o nacionalismo excludente, a xenofobia, o racismo, a apologia do estado de exceção e o ataque à investigação científica independente e à liberdade de expressão, né? Então, tudo o que Boaventura trouxe aqui nessas linhas, eu consigo visualizar a situação do nosso país, né? E as atitudes, né, do atual presidente. E essa extrema-direita, quando se é colocado em pauta entre a vida das pessoas e a economia, ele vai escolher a economia, né? Que foi o caso que nós podemos ver, né, nos Estados Unidos, né, ao qual ele demorou muito para entrar com as medidas de isolamento social até chegar a enorme e triste quantidade de mortes, de óbitos, e que é o que o atual presidente Jair Bolsonaro propôs, né, para a população, né, dizendo que era apenas uma gripezinha, né, e o que deixa a gente pensar é que muito se foi falado e também se foi pensado, né, quando se dizia que o grupo de risco era o grupo de idosos e o grupo de pessoas com comorbidades, né, então era como se estivesse usando um darwinismo social, né, é tipo a lei da natureza e da sobrevivência. Se você não é o forte o bastante para sobreviver, então você é descartável. Então vamos empilhar, né, fazer uma montanha de cadáveres e vamos manter a economia, né? Porque quem vai morrer, quem vai ficar doente vai ser os idosos e as pessoas que já são doentes. Então quem é jovem, saudável, não vai ter problema, pode continuar trabalhando e quem for fraco que morra, né? Então, é exatamente dessa forma, né, muito grosseira,
Mas é isso que foi apresentado, né, pela extrema-direita dos países, né? E caso muito nítido foi o que aconteceu na Itália, né? Nos Estados Unidos também. Por quê? Porque subestimaram, né, a pandemia e deram valor à economia, ao sistema capitalista vigente, né? E não priorizaram, né, a vida, né, independente do grupo de risco ou não, né? Então, essa é mais uma lição ao qual o vírus ele tem para nos ensinar, né? Que o sistema vigente que está operando, ele não pensa nas pessoas. A vida não é prioridade, mas os mercados, que nós já podemos discutir em um outro capítulo anterior, que ele deu até a simbologia, né, do unicórnio e dos mercados, né? E a quinta lição que a gente tem disso é que o colonialismo está vivo e reforça os momentos de crise aguda, né? O que é o colonialismo, né? É quando os países eles foram dominados, né? E se teve aí um sistema de colonização e muitas vezes, basicamente quase todas as colônias, né? Houve a grande agrura, né, da humanidade, que foi a escravidão, né? E patriarcado, né, e o capitalismo, eles andam junto com o colonialismo, que também nós já podemos discutir em um capítulo anterior. Então, mais uma lição para a gente é que o colonialismo, ele até hoje, ele é vigente, ele é atuante e ele anda coladinho de mãos dadas com o sistema capitalista, né? E a gente pode estar vendo de forma muito real, muito expressiva, né? Onde a população ela acaba ficando sem voz e sem ter onde recorrer, né? Porque ele está engendrado num sistema ali de mercados, de trabalho, sua vida está ali dominada pelo trabalho e não pela sua essência maior, que é a vida. Então, essa é mais uma lição, né, para a gente pensar e refletir no sistema econômico e político, né, que nós vivemos, né, que a maioria dos países eles são regidos, mas que não está dando certo, né, não está como a gente continuar dessa forma, porque vai ser o nosso fim, né, não pode ser nessa crise, mas sem outra, né. Posso até não chegar à minha geração, mas pode ser a geração dos meus filhos, dos meus netos, né? Mas vai chegar um tempo que nós, seres humanos, né? A 0,1, 0,4% dos seres, né, viventes aqui desse planeta, a gente vai entrar realmente em extinção, porque toda a nossa forma e organização de vida, de sobrevivência, ela está sendo gerida por um sistema que está fadado à nossa extinção, né? Então, essa é uma lição que Boaventura ele deixa muito claro. Ele fez, olha, o vírus ele tem muito que ensinar. Agora, se a espécie humana vai aprender, aí já é outra história, aí já é outro livro que quem sabe, quem vai contar essa história, quem vai escrever esse livro, não seremos nós, seres humanos. Isso é muito sério, gente, muito sério mesmo. E como sugestão de leitura, né, eu indico aqui esse livro, né, A Comunidade, a Busca por Segurança no Mundo Atual, né, que é de um sociólogo também muito conhecido, que é o Bauman. Bom, a gente tá terminando o nosso Café pela Madrugada, já tá amanhecendo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, foram essas 6 lições, né, ao qual o coronavírus tem para nos ensinar. Então, se você gostou, deixa aqui, né, nos comentários, dá um like, se inscreve no meu canal e fique esperando o próximo vídeo, né, a próxima resenha. E se você tem alguma indicação de leitura, gostaria de me ver falando alguma resenha de algum outro livro, deixa aqui também nos comentários. Eu quero saber o que foi que você achou, né, desse capítulo, dessas lições, se tem algo a acrescentar, contribui aqui no debate comigo, vamos estar dialogando e trocando essas informações,
que eu acho que é muito importante nesse momento, né? A gente precisa se fortalecer de conhecimento também para poder estar preparado para, sabe lá, o que vai acontecer com esse presidente aí que está tomando decisões aí na nossa nação. No mais, tchauzinho, tenha uma excelente semana.